Olá! Chegamos ao nosso último programa Vitalidade de 2019. Hoje conversamos com a doutora Fátima Helena Maldaner Sertório sobre o Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. Também vamos falar sobre os cuidados que devemos ter, além da pele, com os olhos, os cabelos, as unhas, durante o verão. Fátima fez medicina na URGS, especialização em medicina interna e em dermatologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e também do Grupo Brasileiro de Melanoma. Doutora Fátima, seja muito bem-vinda, então, ao nosso último programa deste ano, falando agora sobre os cuidados que devemos ter para manter uma pele e, enfim, um corpo saudável, né? Principalmente agora durante o verão, os cuidados com o sol, né? Agradeço muito o convite, Tatiana, porque é um mês realmente muito importante para a gente falar sobre essa doença, né, que é o câncer mais comum. E é uma oportunidade também para as pessoas terem acesso a boas informações. Então, agradeço muito o convite. Falando um pouco sobre o Dezembro Laranja, ele é uma ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Qual é o objetivo, então, dessa campanha? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela instituiu desde 1999, que ocorria em novembro, uma campanha nacional da prevenção do câncer de pele. Então, instituições públicas e privadas eram acionadas para atender a população sem custo e fazer triagem e direcionar o paciente que tinha o câncer de pele para o seu tratamento. E a partir de 2014, né, com o sucesso progressivo, ano após ano, se instituiu então um mês específico, que seria o Dezembro Laranja, em analogia a outros meses que já cursam com prevenção de outras doenças, como o Setembro Amarelo, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. E se institui então, a partir de 2014, o Dezembro Laranja. Então, em vez de fazermos em novembro a campanha nacional, ela passou para dezembro, por estar mais perto do final de ano e mais perto do verão, do início das férias das pessoas, onde há maior exposição solar. E aí, sempre o primeiro final de semana do mês de dezembro é então instituída a campanha, que é feita nacionalmente em várias instituições públicas e privadas. Nesse ano foi no dia 7 de dezembro? Exatamente. Então, a gente teve atendimento em vários municípios do Rio Grande do Sul, né, e do Brasil inteiro. Porto Alegre teve vários centros, né, de atendimento, onde, então, são atendidas pessoas que, né, se interessaram pela campanha, elas se direcionam diretamente ao posto onde vai ocorrer a prevenção e passa pelo especialista e é triado, então, se for encontrada uma suspeita do câncer de pele, é direcionado para a biópsia, tratamento consequente, né? Grande parte da população tem acesso à saúde pelo Sistema Único de Saúde, né? Através das unidades de saúde da família, dos postos de atendimento. Você acredita que esses profissionais, qual a importância desses profissionais, né, clínicos gerais e médicos da saúde da família que estão lá na ponta, na identificação, então, de uma possível alteração na pele, né? Isso seria fundamental, porque o acesso ao especialista, ele é sempre muito mais demorado, por um número restrito desses profissionais. Então, o profissional da área básica, ele teria que ter treinamentos, eu acredito que isso ainda falta um pouquinho, né? Eles terem um treinamento visual para saber realmente distinguir e triar o paciente com maior agilidade, porque o que acaba acontecendo é que toda lesão pigmentada ou suspeita, diferente um pouco, né, na pele do paciente, acaba sendo triado para o dermatologista. Mas, por exemplo, a gente fez uma campanha agora, né, dia 7, e a gente percebeu que aqui no município, por exemplo, para chegar ao especialista, um paciente que foi triado pelo clínico, ele leva de 2 a 3 anos. Então, isso é bem complicado, né? É muito tempo, É muito né? tempo. Caso então, seja câncer. Exatamente. Então, especialmente se for um câncer melanoma, esse paciente pode perder a chance de ser curado. E nós temos dois tipos básicos de câncer de pele. A senhora poderia explicar um pouquinho mais do câncer do melanoma e do não melanoma? Quais as principais diferenças? E também um é mais agressivo que o outro, né? Exato. O mais comum é o câncer não melanoma, que ele tem 2 subtipos, que é o basocelular e o epidermoide. E o melanoma, então, o não melanoma, ele é sempre, para o paciente poder identificar, para a pessoa poder identificar, ele geralmente é uma lesão rosada, de bordas irregulares, começa pequenininho, vai crescendo, o epidermóide um pouco mais rápido do que o basocelular e ele acaba fazendo uma feridinha que não cicatriza. Então, para o paciente, né, ficar orientado, se ele percebe uma lesão rosada, que vai abrindo uma feridinha e aquilo não cicatriza dentro de um mês, ele precisa
verificar se essa lesão é uma lesão de risco. E o tamanho é variável, e a parte do corpo também, pode ser até na boca, né? Exatamente. Normalmente são lesões em áreas expostas ao sol. Então, face, couro cabeludo, os braços, pernas um pouco menos. Essa região aqui de colo e de ombros é muito comum, início das costas ali. E são lesões, então, rosadas diferentes de outras que o paciente tem. Isso normalmente é um critério que a gente utiliza. É uma lesão que o paciente não tem uma segunda parecida, muito provavelmente. E ela abre, então, essa feridinha e não cicatriza. Muitas vezes ela sangra. Então, ela vai começar pequena, claro, mas se ela não desaparecer e ainda abrir uma feridinha, esse paciente deve recorrer, então, à unidade de saúde para averiguação. Tá, Né? e o outro? E o melanoma, então, ele, em geral, a maioria dos melanomas, ele não vem de sinais pré-existentes. Porque muitas vezes essa é uma preocupação do paciente. Vou revisar os meus sinais, porque assim eu vou prevenir o melanoma. Claro que isso é muito importante, ele ir verificar os que ele já tem, mas a maioria dos melanomas vem direto à situação do melanoma, ele não passa pela fase prévia do sinal. E geralmente é uma mancha muito enegrecida, muito pigmentada, mais ou menos da cor do teu cabelo, para facilitar, então é uma cor preta mesmo. Ela cresce rapidamente, borra as bordas, se eleva. Então, eu até brinco às vezes com o paciente, se alguém já caminhou na beira da praia e sujou o pé, a planta do pé com piche, é aquela lesãozinha parecida com melanoma, sabe? Uma mancha enegrecida, de bordas irregulares e que vai crescendo com o tempo. Quais dos dois é mais fácil de identificar logo no início, assim? Nenhum dos dois é fácil. Para o paciente leigo é muito complicado, né? Às vezes até para um profissional de saúde que não é treinado, às vezes qualquer mancha pigmentada chama a atenção dele. Mas um parâmetro principal é esse, e ela é diferente de outras manchinhas que o paciente tem. Porque em geral isso ocorre em pacientes que são sardentos, que já tiveram muito dano na pele de sol. Então às vezes confunde, né? Mas essas lesões geralmente elas são marrons claras, então é uma lesão que se destaca em geral, né? E evolui muito mais rapidamente do que a lesão que o paciente tem que não tem risco. E a chance, por exemplo, de metástases, que seria o câncer se espalhar para outras partes do corpo, como ele é de mais difícil detecção, isso acontece mais rapidamente? Sim, no melanoma, existem relatos pequenos de metástases com base celular, muito raros, um pouquinho mais frequentes com epidermoide e muito mais comuns com melanoma, por isso que o melanoma ele pode levar a pessoa ao óbito, né? Justamente por ter esse poder de metastatizar muito mais precoce do que o câncer não melanoma. E quais são as regiões mais comuns, então, das metástases Sim, acontecerem? pulmão é muito comum, cérebro, ossos são os locais mais comuns e às vezes até metástases na própria pele pode acontecer também, então nódulos enegrecidos na pele distribuídos. As pessoas que são mais claras, né, elas têm uma preocupação às vezes maior com o uso de protetor solar e também de outras medidas fotoprotetoras, né? Mas o câncer de pele, ele pode acometer pessoas, desde pessoas bem clarinhas até pessoas negras. Sim. Ou é mais difícil em pessoas negras? É mais difícil porque as negras elas já têm muita pigmentação na pele, muita distribuição de melanina, que acaba servindo como um protetor natural. Então a incidência é muito menor nessa pele. Mas a gente tem, na verdade, muito mais miscigenação, né? Uma pessoa negra de pele muito escura é mais difícil. A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita miscigenação. Então a gente tem muito mais mulato, morenas claras do que propriamente o negro, né? Então essa morena de pele clara, de pele mais clara, ela tá sob risco também. Então todo mundo deve tomar uma série de cuidados. Todas as precauções são universais. Só durante o verão ou durante o ano todo? O ano inteiro. Então a gente deve colocar o protetor quando acorda de manhã cedo, passar nas áreas que não estão protegidas pela roupa e à tarde reaplicar. Porque essa coisa de você colocar só quando tem sol ou quando você vai sair de casa, acaba não virando um hábito e a pessoa não adere a esse cuidado. Então o ideal é que a pessoa não se baseie pelo tempo, pelo clima. Ela usa de manhã como um cuidado com a sua pele. Como escovar os dentes, né? Eu até coloco às vezes para os meus pacientes, coloque a pasta de dente e a escova do lado do protetor solar para assimilar que é um cuidado diário, independente de clima e de temperatura. Às vezes as pessoas só usam quando vão para a praia ou para a piscina, né? No resto do ano acabam esquecendo.
Hoje em dia nós temos uma série de protetores solares, de marcas e até de fator, desde os mais baixos, né, até 100, por exemplo. Tem tipos mais indicados para determinados tipos de pele ou um meio termo, assim, que as pessoas pudessem se basear para saber se estão utilizando um filtro solar de boa qualidade? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela preconiza um fator 30 para qualquer pessoa que precisa se proteger do câncer do pele, da radiação. Mas o dermatologista, ele é a pessoa mais indicada para especificar qual o melhor tipo de protetor. Porque hoje em dia a gente tem mousse, pó, protetor com base, sem base, toque seco, hidratantes. Então, é uma variedade enorme. E, realmente, o paciente vai ter que testar, às vezes, muitas vezes, até chegar naquele protetor que vai cair no gosto dele, que ele vai conseguir usar todos os dias. E tem diferenças ainda, por exemplo, de rosto e corpo, né? A pele do corpo, geralmente, ela é mais seca, ela aguenta um protetor, por exemplo, mais hidratante, que até é o ideal para esse paciente, né? E o rosto, na maioria das vezes, ele é mais oleoso, especialmente para os homens, para pacientes jovens. Então, a gente vai usar um detox seco. Então, querer às vezes usar o mesmo protetor para tudo, o paciente não vai conseguir ter uma boa adesão, não vai ter gosto por usar aquele produto. Então, no mínimo, fator... No mínimo, fator 30. A gente 30. não considera prevenção de câncer de pele abaixo de 30. Então, sempre 30. Do 30 para o 60, a gente tem uma pequena diferença, em torno de 2, 3%, não é muito, mas para casos específicos pode fazer diferença. Então, aquele paciente que já teve o seu câncer de pele, que tem distúrbios de pigmentação provocados pelo sol, que são muito claros, que são esportistas. Então, para esse perfil de paciente, um filtro mais alto vai ser interessante. Porque às vezes tem uma alta variação de preço do 30 para o 60, por exemplo, e a gente fica na farmácia ou no supermercado em dúvida de se um faz realmente mais efeito que o outro ou se eu pegar um filtro 30 eu já é suficiente, né? Então isso vai, né? O próprio dermatologista vai ajudar o paciente a dizer, não, para o seu caso vai ser melhor se você usar um fator mais alto. Porque tem muita diferença dos testes feitos in vitro, que são testes de laboratório, para o uso diário do paciente, né? A gente não usa a mesma quantidade que o teste foi feito, a gente não reaplica na medida necessária, e tudo isso faz diferença na eficácia. Então, às vezes, você usar um fator um pouquinho mais alto vai te dar essa confiança de que você vai estar usando e realmente se protegendo. Falando sobre as crianças e os idosos, digo isso porque as crianças geralmente têm que fazer suplementação de vitamina D e os idosos, principalmente alguns que possam ter problema com osteoporose, também é recomendado que se exponham ao sol. Qual o horário recomendado para se expor ao sol, sintetizar a vitamina D e não correr risco com câncer de pele? Ou isso não é possível? Isso é bem controverso, porque existe uma briga entre os dermatologistas com os ginecos, né, e geriatras e próprios endócrinos, enfim, porque a gente quer proteger esse paciente do câncer de pele e eles querem garantir a absorção da vitamina D para estruturação óssea. Mas dá para fazer um meio termo. A conduta mais indicada é a gente dosar essa vitamina nos pacientes. Hoje, inclusive, os valores de referência para a vitamina D elas baixaram um pouquinho, fica em torno de 20 para cima. Antes a gente era um pouquinho mais rigoroso nesses índices. E pacientes de risco, que são justamente as crianças e pacientes com mais idade, a gente quer, às vezes, um pouquinho acima do 20. Mas sempre com reposição via oral, né? A gente evita expor esse paciente ao risco do fotoenvelhecimento e do próprio câncer de pele. Porque, por exemplo, um idoso acima de 60, 70 anos, ele não vai mais conseguir absorver, ter a transformação da vitamina D na sua forma ativa através da pele, porque as células já envelheceram e elas não são mais capazes dessa transformação. Então, a gente está aumentando o risco dessa pessoa, que também já está numa faixa etária de maior risco para o câncer de pele, e, ao mesmo tempo, sem o benefício de estar com a vitamina D em dia. Então, a gente faz a dosagem e repõe artificialmente, né? Hoje a gente tem várias formulações em cápsula, em gota, então esse paciente vai conseguir se adequar de alguma forma. E também tem estudos mostrando, por exemplo, nós temos colegas em São Paulo que fizeram um estudo muito grande, acompanharam um grande número de pessoas ao longo de 3 anos, expondo essas pessoas apenas 10 minutos, apenas o dorso da mão, todos os dias, e viram que ao longo de 3 anos essas pessoas mantiveram seus índices de vitamina D adequados. Então, é possível, né, depois desse estudo se concluiu, e isso foi feito em São Paulo, ou seja, São Paulo a gente não tem uma incidência de sol tão grande, porque tem muitos dias nublados, porque a gente também tem um inverno rigoroso lá. Então, se viu que
Provavelmente a dose necessária de radiação é pequena, então 10 minutos se expondo o dorso das mãos ou o dorso dos pés todos os dias é o suficiente. Então, como ninguém, acho que exceto os dermatologistas, fazem uma fotoproteção tão adequada assim no dia a dia, é possível que essas pessoas, mesmo usando protetor solar, vão ter alguma parte do corpo exposta ao sol e vão conseguir uma boa absorção. E a preocupação em relação aos filtros solares, então, com crianças e idosos é o mesmo? Exatamente. São duas faixas da população que a gente quer proteger mais. A criança, porque ela ainda não teve o tempo suficiente de exposição, então a gente quer realmente resguardá-la, porque os estudos mostram que até os 20 primeiros anos de vida, se a gente conseguir restringir a exposição dessas pessoas à radiação, eles diminuem em 85% o risco de câncer de pele. Então, realmente proteger a infância, o adolescente e o adulto jovem dessa exposição, a gente vai garantir ter uma maior prevenção do câncer de pele. E o idoso é porque, de uma certa forma, ele já teve maior exposição cumulativa ao longo da vida. Então, a gente também quer economizar, já que ele muitas vezes já está com a economia, né, já se expôs ao longo de toda uma vida, então a gente quer economizar a exposição nesse perfil. Eu sou mãe, participo de alguns grupos e vejo a preocupação, principalmente em relação às crianças, sobre as marcas mais caras são importadas. Nós temos boas marcas de referências no Brasil, assim, que trazem uma boa proteção para crianças? Sim, temos, e inclusive a gente tem bons laboratórios nacionais, e hoje até, agora me lembrei de duas, que são marcas internacionais, mas que já têm fábrica no Brasil e fazem os protetores adequados já para o nosso clima. Então, o custo hoje já caiu muito em relação a anos, em função de realmente até as multinacionais terem indústrias brasileiras para agradar, inclusive, o perfil de pele do brasileiro, né? Que é uma pele mais oleosa, que é um clima mais úmido. Então, ele precisa de um produto feito para a nossa pele. Pensando também nas pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, claro, porque o filtro solar, ele não é tão barato, né? Exatamente, Então, hoje a gente tem, inclusive, empresas que, né, trabalham com construção civil, com empresas com grandes pátios, onde as pessoas, os trabalhadores se deslocam dentro dessa empresa e acabam pegando o sol, e elas têm esse cuidado de dar o protetor solar para esse trabalhador usar. Então, isso é uma coisa fantástica, que é uma evolução. Quase como um EPI. Quase como um EPI, exatamente. Então, por exemplo, os Correios, eles têm para os seus carteiros lá tanques de protetor solar, fator alto, com bastante substância, são filtros bem mais grossos do que a gente consegue encontrar no mercado, justamente para oferecer para esse trabalhador uma proteção adequada, além de chapéus disponíveis, manguitos, enfim. Então, acho que isso houve uma evolução muito grande na prevenção. E sobre o sol antes das 10 e depois das 4 da tarde, seria uma opção também? Ou já tem estudos que comprovam que mesmo nesses horários há risco? Exato. Nesses horários a gente tem predomínio de UVA, que por muito tempo se pensou que fosse uma radiação boazinha. Depois se descobriu que, na verdade, não. Ela está muito implicada no desenvolvimento do melanoma, inclusive, e ela é uma radiação que ela é meio estável durante o dia todo. A diferença é que das 10 até as 16 horas a gente tem predomínio de UVB. Então, a UVB ela é uma radiação mais crescente, tem pico, né, nesse período, e a UVA é uma radiação mais constante ao longo do dia todo. Mas as duas, inclusive, atuando juntas, uma ajuda a outra. Então, não tem radiação boa, né? E a gente, ontem mesmo eu coloquei isso para duas pacientes minhas, né, mulheres que têm essa preocupação de fazer bronzeado, de estarem bronzeadas, enfim, são pessoas bem branquinhas, inclusive, e eu fiz a seguinte pergunta para elas: vocês acham que o bronzeado é o quê? Quimicamente falando, né, fisiologicamente, a pele bronzeia porque ela acha bonito? Porque é moda? O que vocês acham? Elas começaram a rir, né, doutora? Claro que não, né? Mas a gente também não sabe o motivo. Então, eu expliquei para elas, toda vez que a gente tem uma agressão, que a radiação acaba lesando, de uma certa forma, nossas células da pele, ela acaba protegendo essa pele, produzindo a melanina. Então, tecnicamente, o bronzeado ele é uma defesa. Então, não existe bronzeado bonzinho, né? Sempre quando a gente se bronzeou, houve, de uma certa forma, uma lesão, houve um efeito físico dessa radiação que gerou essa produção de melanina. Então, ele nunca vai ser saudável, né? Querendo ou não, ele é uma defesa para uma agressão. Então, isso que a gente tem que entender. O ideal é ficar o mais próximo possível da sua cor natural. Outra questão é os cabelos, né?
que geralmente a gente não passa protetor solar, o couro cabeludo e também algumas roupas que principalmente as crianças, surfistas e outros profissionais usam e que diz que tem proteção, né? São confiáveis, são alternativas e qual a importância do chapéu e de outros tipos de medidas fotoprotetoras, então? Pois então, a gente estava até comentando isso esses dias, um grupo de dermatos, né, que a gente teve um evento aqui no Vale dos Sinos sobre prevenção do câncer de pele, especificamente sobre o melanoma, e a gente colocou isso, que com o advento do protetor solar, aconteceu uma coisa que a gente não gostaria. O paciente acabou usando apenas o protetor solar e esqueceu das outras medidas. Então, ele vai para o sol no horário errado, ele fica mais tempo exposto, muitas vezes, do que se ele não tivesse colocado o protetor, porque ele acha que ele está 100% protegido. Aí não coloca o boné, ele não usa o guarda-sol, e, na verdade, está errado. O protetor ele veio como um ajudante da indústria farmacêutica, ele é um produto que vai ser utilizado junto com as outras medidas. Então você vai passar o protetor, mas você vai ficar debaixo do guarda-sol, você vai usar chapéu, você vai usar óculos. É muito importante, né? Porque a gente tem o cristalino, que é a nossa lente dentro do olho, e ela é muito sensível à radiação ultravioleta. Então, grande parte no Brasil das pessoas que têm catarata, elas não têm por diabetes nem por idade, é pela radiação. Então, tem que proteger com lentes garantidas em ótica, tudo direitinho, para você também manter a saúde ocular. E aí, chapéu, boné, ficar embaixo de guarda-sol e as roupas com proteção. As roupas por si só elas já protegem, especialmente se for uma trama bem fechadinha, a gente faz o teste colocando contra a luz, se não tem, a trama não está vazada, né, ela está bem fechadinha e é uma cor um pouco mais escura, ela já protege. Mas, né, se descobriu produtos químicos que são introduzidos na fabricação de determinados tecidos e que conseguem te dar uma proteção em torno de 50. E daí não precisa passar protetor solar embaixo da blusa? Teoricamente não, tá? A gente, claro, tem que lembrar que quando tirar, vai ter que estar aplicado ou vai ter que aplicar, né? Mas em geral, a roupa, ela protege como se fosse um protetor solar até melhor, porque ela não vai sair, né? A não ser que a pessoa tire. Mas tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem que ser empresas idôneas, né? A gente sabe que só a Lycra, ela já protege. Então, você tem que ter um selo que garanta que realmente ali foi colocado o protetor solar. Então, a gente tem uma marca no Brasil, por exemplo, que tem o selo da Arpanza, que é um órgão australiano que regula isso. Então, sempre que você enxergar o selo da Arpanza, é garantido que tem a proteção nesse tecido. Para finalizar esse nosso primeiro bloco, né, que nós falamos bastante sobre a questão do dezembro laranja e da prevenção ao câncer de pele, teria características ou fatores que potencializam ou, né, aumentam então a possibilidade da pessoa desenvolver câncer de pele, fatores genéticos ou mesmo de hábitos de vida, não só em relação ao sol, né, de se expor ao sol, Sim. mas hábitos alimentares ou sedentarismo, alguma questão que a senhora pudesse trazer como orientações a quem está nos assistindo? A gente sabe que existe um componente genético e tem pacientes que são mais predispostos, têm um longo histórico de câncer de pele, inclusive mutações genéticas, por exemplo, foram descobridas dentro do melanoma que predispõem essa pessoa a ter mais chance de ter o melanoma. E existem questões ainda não assim totalmente determinadas. Eu como mal, eu vou ter um câncer. Não, mas a gente sabe que bons hábitos de saúde vão melhorar a sua saúde como um todo. Então, fazer exercício físico, ter cuidado com a exposição solar, não fumar, dormir bem, tudo isso aí está agregado para ter uma saúde melhor. E, consequentemente, você diminui o risco de doenças, inclusive do câncer. Mas a gente não tem, além do sol e da genética, agora está começando a se estudar também a questão de poluição na pele, porque já se viu que ela ela contribuiria para o envelhecimento da pele junto com a radiação e talvez até, quem sabe, até contribuiria também para o câncer de pele. Mas são estudos ainda muito iniciais, então o que a gente tem que levar em conta realmente é o fator ambiental da radiação e a questão genética. E para quem foi acometido de câncer, por exemplo, o tratamento é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o que é mais recomendado atualmente? O câncer de pele não melanoma, ele
tem várias outras formas de tratamento, às vezes é um carcinoma mais superficial, por exemplo, um basocelular, que a gente pode instituir uma crioterapia ou até medicações químicas, né, que aplicadas sobre a pele teriam poder de tratamento. Mas ainda a grande maioria dos casos, tanto para o epidermode como para o melanoma, é cirurgia realmente. Quimioterapia quase não se utiliza, no melanoma metastático existem alguns protocolos e hoje a gente tem muito a imunoterapia para esses casos avançados de melanoma. Então são medicações desenvolvidas que vão melhorar a sua imunidade contra o melanoma e a gente consegue um aumento de sobrevida. Ainda cura não, mas a gente consegue prolongar a sobrevida desses pacientes, que até um tempo atrás a gente não tinha isso, né? Paciente que tinha um melanoma metastático era quase como um selo de morte, né, de óbito futuro. E agora não, a gente consegue prolongar muito mais a vida desse paciente, inclusive com muito mais qualidade. Mas ainda o principal, né, é diagnóstico precoce, é fazer a visita regularmente ao seu dermatologista. A gente pede que pelo menos uma vez por ano faça essa prevenção para ser detectado o mais breve possível e que a cirurgia realmente seja curativa. Conversamos no Vitalidade de hoje sobre o Dezembro Laranja, mês de conscientização ao câncer de pele, com a dermatologista Fátima Helena Sertório. Além disso, ela nos traz importantes dicas de como curtir o verão de forma segura. Nós estamos na TV Câmara, canal 16 da NET, e vamos para um breve intervalo e voltamos já. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre como podemos manter uma pele saudável durante o verão. Doutora Fátima, então, aqui conosco hoje nos estúdios da TV Câmara, nos trazendo esses importantes esclarecimentos. Conversamos bastante no primeiro bloco sobre o Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele, e as medidas fotoprotetoras, então, que nos auxiliam a ter uma pele mais saudável. Também falamos um pouquinho sobre os outros cuidados que devemos ter com os cabelos, e vamos falar um pouco mais nesse bloco então. Doutor, o que podemos fazer, né, nessa época, principalmente para as unhas e para os nossos cabelos, as unhas em função das micoses? Sim. Também, né? Então, o cabelo é uma coisa bem importante porque a gente tem o couro cabeludo. E muitas vezes, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem pessoas de pele muito clara, o cabelo geralmente ele é mais fininho e também mais claro. Então, ele pode deixar o couro cabeludo muito à mostra. E nem sempre você pode estar com boné, porque às vezes você vai entrar dentro da água, vai mergulhar, então fica difícil você proteger, que é a melhor forma. Mas existem filtros solares em spray, que são bem fininhos e transparentes, então é a melhor forma de proteger o couro cabeludo. Então, principalmente na região de topo da cabeça, onde pode haver, então, né, essa abertura do fio, essa divisão, e ali expor o couro cabeludo, procurar sempre usar o filtro solar em spray. E isso vale para os carecas também, né? Bem importante. Para eles até pode ser em creme, porque muitas vezes é só pele.
Então a gente trata como uma pele como de outra região. Né? E lembrar do careca também no dia a dia, né? Que ele precisa passar o protetor também, estender, na hora que passa para o rosto, estender para o topo do couro cabeludo. E a fibra capilar é bem importante ter cuidado com ela também. Então, principalmente quem tem o cabelo tingido, por exemplo, eu tenho essa cor que é bem difícil de manter porque ela desbota muito fácil para o loiro. Então, eu uso um finalizador que a gente não enxágua, né? A gente usa no final, depois que terminou de lavar e tal, vai secar, a gente finaliza com um produto que não precisa enxaguar, que tenha, se você vai secar, um protetor térmico, né, para proteger essa fibra, e também protetor solar, para justamente não haver esse desbotamento e também não queimar a fibra. Porque mesmo quem tem um cabelo natural, muitas vezes acaba sofrendo com a radiação e ficando um cabelo seco, com ponta dupla. Então, usar esses finalizadores é muito importante. Até porque no verão, a água do mar, o cloro da piscina. Exatamente. E também a gente costuma lavar mais o cabelo, porque toma às vezes mais de um banho, Sua bastante. Então, esses cuidados são bem para manter fundamentais. o cabelo bonito. Isso. E para as unhas, né, que a gente tinha comentado, o esmalte ele funciona como uma proteção interessante para a unha. Porque como ele faz uma roupagem sobre a unha, ele acaba protegendo. Mas a gente não deve estar sempre de esmalte. Uns 2, 3 dias na semana a gente deve deixar a unha respirando, entre aspas, sem o produto químico em cima. E aí é muito importante que a gente hidrate a unha, porque se ela ficar sem a proteção de esmalte e ainda desidratada, ela fica muito vulnerável, ela fica mais ressecada. E até pela imersão, que a gente fica mais tempo dentro da água, tomando banho de piscina, tomando banho de mar, essa unha vai acabar ficando mais frágil. Então é importante naqueles dias da pausa usar uma hidratação para manter a unha super bem forte, resistente. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, mas os homens cada vez mais, têm recorrido a procedimentos estéticos, né? E dão uma acelerada agora na época de verão, né? Como as depilações a laser e luz pulsadas, bronzeamento artificial, que você comentou no primeiro bloco sobre o bronzeamento natural, então Sim. explicar um pouquinho sobre a diferença, né? E outros procedimentos, como a pintura de cabelo, que a gente já falou, alongamento de unhas, sobrancelhas e cílios, tatuagens. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse universo e como se expor ao sol de maneira segura, tendo feito algum desses procedimentos, e qual o tempo seguro de se fazer, se no verão deve ser evitado alguns deles, por exemplo. A gente pensa que aqui no sul, como a gente tem essa chance, né, de ter um inverno mais rigoroso, com menos exposição solar, a gente acaba deixando os procedimentos realmente mais invasivos. Então, o próprio laser, dermoabrasão, microagulhamento, os peelings, todas essas técnicas que vão acabar deixando a pele mais sensível, a gente prefere que isso seja feito realmente de abril a agosto, mais ou menos. Claro que a gente tem, né, regiões do nosso país que a incidência de sol não muda ao longo do ano, as estações não são tão marcadas, então essas pessoas não vão ter muita escolha. Mas pra gente aqui no sul, a gente sempre prefere que esses procedimentos fiquem restritos mais na outono, inverno, iniciozinho da primavera. E com relação ao laser, especialmente, a depilação a laser, como ele é guiado pela melanina do fio, na hora que vai, né, ele vai fazer aquela queimadurinha para justamente o fio encolher, ele vai ser guiado pela melanina do fio. Então, se a pessoa estiver bronzeada, é muito complicado, porque existe o risco grande de queimadura, porque ele vai se confundir com a melanina da pele e a melanina do fio. Então, sempre o paciente tem que estar extremamente branquinho para poder fazer a depilação a laser. Então, também não se recomenda se fazer nessa época. Porque senão podem ficar manchas no Exatamente, pode haver queimaduras. Eu já peguei pacientes fazendo depilação nessa época e fazer bolha, uma coisa horrível. Então, tem que ter bastante cuidado. E sobre as tatuagens e o bronzeamento artificial, né? Pois é, o bronzeamento artificial no Brasil, ele é proibido já há mais de 10 anos. Todos os tipos, porque a gente vê que tem várias formas, né? Jato. O bronzeamento químico, né, que é só com produto chamado Jet Bronze, é a marca mais conhecida, ele é permitido. Mas o bronzeamento em câmara de bronzeamento artificial, esse é proibido. Então, eu tenho conhecimento de que existem locais que fazem, mas é extremamente perigoso porque se já não existia um bom controle quando ele era permitido, imagina agora. Porque esse profissional ele não pode importar esse produto, ele vai ter que trazer por contrabando,
porque não vai poder entrar, entende? Existe uma legislação bem específica para isso. Então você está se expondo a um produto muitas vezes contrabandeado, sem garantias, que não tem manutenção, porque também não vai ter profissional para fazer a manutenção desse equipamento. Então é altamente arriscado fazer. E a Anvisa já proibiu, porque a gente conseguiu documentar, a sociedade brasileira reuniu uma documentação enorme e mostrou para a Anvisa, olha, que é a nossa Agência Nacional Reguladora de Vigilância Sanitária, e mostrou para eles, por A mais B, que a gente tinha que proibir. Então, nós somos um dos primeiros países no mundo a proibir o bronzeamento artificial. Por contrapartida, a gente tem o bronzeamento feito com produtos, né, que são com cremes, loções, géis, que tem dihidroxiacetona, que é um éster que faz uma reação química na camada córnea da pele, pigmentando ela. Tanto que é um processo que sai, porque o extrato cálcico está sempre se renovando, então a pigmentação que sai, você precisa estar continuamente usando o produto para manutenção. Porém, recentemente, até ontem a gente discutiu isso num grupo que a gente tem de WhatsApp, que inclui vários dermatos do Rio Grande do Sul, a gente tem aproximadamente acho que uns 300 profissionais reunidos, e uma colega colocou que o jet bronze de spray, ele estaria associado com câncer de pulmão. Porque como ele volatiza no ambiente, aquele spray inalado nos pulmões poderia ser um fator de risco para o câncer de pulmão. Para quem costuma fazer frequentemente. Fazer frequentemente. Então, e para profissionais, especialmente que trabalham com isso, muito pior. Né? Mais expostos ao problema. Mais expostos ao problema. Então, a gente está desaconselhando fazer o jet bronze e priorizar o encreme que o paciente próprio passe, que seria mais seguro. E as tatuagens? As tatuagens cada vez mais têm... com substâncias diferentes, aquareladas, pigmentos, né? Desculpa. E também deveriam ser feitas mais no inverno ou tem uma forma de fazer ela, de proteger ela, no caso do sol, até porque ela pode desbotar, Exatamente. Né? O grande problema da tatuagem feita no período de muita incidência solar é que vai ser mais difícil dessa pessoa protegê-la e ela vai acabar desbotando. E o pigmento é mais sensível quando ele recém foi introduzido na pele. Então a gente sempre preconiza também que essa pessoa faça a sua tatuagem no inverno e tenha uns 3 meses de distância de exposição solar. Mas claro, dá para proteger, passar protetor ali, inclusive protetores mais densos, com mais substância ali, para ter uma proteção mais adequada. Até às vezes a roupagem, né? Sim. Usar uma roupa com proteção UV para realmente não expor essa tatuagem. A gente vê bastante papel filme também, que eles chamam, que é tipo aquele plástico bem fininho, ele protege mesmo? Aquilo, não tanto da radiação, porque ele é muito transparente, né? Mas ele faz uma proteção daquelas micropunturas, porque a gente sabe que aquilo ali tem uma crostinha, ficou um pouco aberto ali, como se você tivesse feito uma raladura em asfalto, algo do tipo, né? Claro, muito mais suave, mas existe uma porta de entrada ali. Então, para proteção e melhor cicatrização, a gente usa realmente o filme plástico. Isso vale também para sobrancelhas, né? Que o pessoal está aderindo bastante às Exatamente, é o mesmo cuidado, né? Então, de preferência, fazer com 3 meses de antecedência para a exposição solar. E depois que passar o verão também esperar um pouquinho para a pele voltar ao normal. Exatamente, ter todo um cuidado. Se vai refazer ou retocar, né? Ter um pouquinho de paciência para aquela pele estar mais natural possível para poder fazer o procedimento. A gente vê também na beira da praia muitas pessoas fazendo tatuagem de rena. Tem algum perigo, algum cuidado? A tatuagem... Principalmente as crianças que gostam muito de fazer, eu já peguei vários casos no consultório de alergia a essa rena. Porque para ter uma maior durabilidade, eles misturam a rena natural com uma substância que existe nas tinturas de cabelo. E essa é uma diamina, lá específica, ela faz o pigmento durar mais tempo, mas ela é extremamente alergizante, tanto que ela já está sendo retirada de várias marcas de tintura de cabelo por causa disso, mas nessas renas feitas assim, né, artesanalmente, em beira de praia e tal, ele é introduzido junto da rena natural para poder fazer com que a pigmentação dure mais tempo e dá muita alergia. Então eu pego várias crianças no consultório como se fosse uma tatuagem invertida, porque o pigmento saiu e fica o desenho ainda pela irritabilidade que provoca na pele. Então a gente preconiza que pelo menos criança, especialmente as mais alérgicas, quem tem rinite, tem asma, costuma ter alergias na pele, tem alergia a mosquito, que não faça essa produção com rena, porque provavelmente vai dar errado. Outra coisa que surge bastante durante o verão são as receitas caseiras, né? No YouTube tem uma porção delas para esfoliação, clareamento de axilas, né? De dentes também, né? Que daí envolveria mais os casos dos dentistas, hidratação,
formas de bronzear o corpo utilizando produto X ou Y, né? Que cuidado você diria para as pessoas que estão nos assistindo de terem com essas, né, substâncias e com esses produtos, muito deles naturais, falam bastante da babosa também, Sim. né? E se tem alguma coisa que realmente é válido nisso tudo, né? Ou se o melhor mesmo é procurar sempre um produto certificado. Sempre existe o risco de misturas caseiras, porque você vê muita coisa, né, de internet, misturas que às vezes até contêm substâncias como limão, folha de figo, que, né, a gente teve uma época de muitas queimaduras com a folha de figo, porque ela realmente tem uma substância que é um psoraleno, que quando reage com o sol, ela pigmenta. Só que nas quantidades utilizadas muitas vezes com queimaduras gravíssimas e morte, inclusive. Então a gente não aconselha nenhuma mistura desse tipo. E hoje a nossa indústria, tanto farmacêutica quanto cosmética, ela está tão desenvolvida, ela tá tão boa, tão eficiente, tão, né, que não tem porquê, inclusive com custos muito mais acessíveis do que já foi, que não tem porquê a pessoa fazer uma mistura caseira, sabe? Inclusive tem indústrias cosméticas de produtos naturais. Então, a pessoa tem o recurso de ir, se ela não quer uma coisa tão química, ela vai encontrar... Agora, tem vários produtos veganos, exatamente. Né? Então, a gente tem muito produto natural que a pessoa pode lançar mão, mas que vai ter uma certificação, que vai ter uma segurança, que foi testado, para não correr o risco. Então, não tem por que a pessoa se expor a essas misturas, né? Há uma preocupação bem grande também em relação aos parabenos. Né? Sim. Daria alguma indicação, né, se realmente eles fazem mal, porque às vezes a gente fica procurando ali nos shampoos, né, ou nos produtos de cosméticos, às vezes diz bem grande, sem parabenos, Isso, né? Qual é o papel do parabeno, assim, nesse processo? E que males ele traz para a nossa pele? O parabeno, ele é uma substância contida em vários produtos, inclusive em protetores solares, provocando bastante alergia, mas eles hoje praticamente não constam em nenhum rótulo. Justamente porque, como ele foi muito alergizante no passado, eles foram retirados e tem outros substitutos. Daqui a pouco esses produtos também vão ter que ser sido substituídos por coisas melhores, porque a indústria está sempre em desenvolvimento. A ciência é uma coisa que está sempre crescendo, progredindo. Então, acho que não precisa mais ter tanto receio, sabe? Vai estar especificado no rótulo, mas mesmo que não esteja, a grande maioria dos produtos hoje de uso cosmético não tem mais esses produtos. Então, é bem tranquilo de usar. E para finalizar, então, o nosso último Vitalidade de 2019, que cuidados e que dicas você deixaria quem está nos assistindo, né, para manter uma pele saudável, um cabelo saudável, né, e poder curtir também o verão, que é uma época tão esperada de férias escolares, férias de trabalho, né, praia, piscina, de uma forma segura e sem problemas depois, principalmente também em relação à pele, para evitar queimaduras de primeiro grau e às vezes até de segundo grau, né? Sim. Que costumam ocorrer nessa época. Eu acho fundamental o paciente ter um bom profissional orientando ele. Então, quem puder ir ao dermatologista, fazer uma consulta pré-verão, acho super válido, porque aí você vai ter produtos específicos para a sua pele, tirar suas dúvidas, ter uma orientação correta. Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível, né? O paciente ter acesso, porque isso tem um custo, então nem sempre é possível. Mas ter boas informações. Então, o próprio site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é sbd.org.br, tem informações muito úteis, gratuitas para essas pessoas poderem ir lá acessar, ter informações. Inclusive, a gente tem o dezembrolaranja.com.br também, que vai ter muitas informações, dando instruções para esse paciente curtir o verão e ter a prevenção do câncer de pele acessível para qualquer pessoa. Então, hoje a gente tem informações de boa qualidade, a gente tem que saber buscar, ver direitinho qual é a fonte, não cair em qualquer propaganda de internet, né? Qualquer informação que não seja segura. Mas acredito que dezembrolaranja.com.br e sbd.org.br são sites com boas informações para aquela pessoa que não tem, às vezes, acesso ao especialista. E também lembrar das precauções antes do sol, mas também depois do sol, para manter a pele hidratada, né? A importância do hidratante daí. Muito importante tomar água, ter uma boa alimentação, ter cuidado. Agora a gente sabe que os alimentos eles perecem bem mais por causa do calor. Então, né, cuidar, ter a refrigeração, saber onde você se vai comer fora, saber, né, da qualidade dos alimentos ali, como é que é a refrigeração, se tem nutricionista, se não tem. Enfim, ter cuidados com a sua saúde, porque realmente ter saúde dá trabalho. Não é fácil, ninguém disse que é fácil. É difícil porque toma tempo, exige responsabilidade, comprometimento, mas é bem possível e está acessível para qualquer pessoa.
Muito obrigada, doutora Fátima, então, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Eu que agradeço a oportunidade. O último programa Vitalidade do ano de 2019 chegou ao fim. Conversamos nessa edição sobre o Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele, e também falamos sobre os cuidados que devemos ter, além da pele, com os olhos, os cabelos e as unhas durante o verão. Nosso bate-papo foi com a dermatologista Fátima Helena Maldâner Sertório. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir o Vitalidade no Facebook e no YouTube da TV Câmara NH. Lembrando que sugestões de pautas podem ser enviadas pelo WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Eu agradeço a companhia durante todo esse ano de 2019 e te espero em 2020 com muitas novidades. Até breve!